Por que na política todo mundo pode entrar na política? Nós temos que ter uma escola pública de qualidade boa. Olá, sejam bem-vindos ao Opinião TV desta segunda-feira, já começando a semana, tentando descobrir o que é que vai pesar no seu bolso a partir do ano que vem. Hoje eu converso com ele, que é ligado ao comércio e debate política profundamente, tem muita consciência política, e a gente vai falar sobre a questão da restituição dos incentivos fiscais, vamos falar sobre essa mini reforma tributária que foi aprovada recentemente lá na Assembleia Legislativa. Eu converso com o Júnior Macanhã. Muito obrigado por sua presença aqui no Opinião TV. Ô Haroldo, obrigado por estar aqui na Opinião TV, obrigado aos telespectadores aí, é uma satisfação poder estar aqui e esclarecer aos nossos telespectadores, aos nossos amigos das redes sociais, tudo sobre esse PLC 53 aí, o famoso PLC 53. Sim, PLC 53, que gerou uma polêmica danada, né? Cada setor produtivo, comércio, o pessoal da energia, né? Que iam ser taxados em 27%, houve uma briga gigantesca nisso tudo, mas o resumo de tudo é o seguinte, porque aqui ninguém fica rodando muito toco não, a gente já pergunta para saber, na lata para saber, porque acho que o futuro é isso, né? Vai ficar mais pesado no meu bolso, no seu bolso, no bolso das pessoas a partir do dia 1º de janeiro, com essa mini reforma tributária aprovada pela Assembleia Legislativa? Vai ou não vai? E quanto vai pesar isso? Então, principalmente com relação ao comércio. Vai ficar com certeza. O quanto ainda não está estimado, porque o governo emitiu o decreto emitiu o decreto não, ele publicou o decreto agora semana passada. E tem validade a partir do dia 1º. A partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então, assim, dos cálculos preliminares, enquanto tramitava na Assembleia, o que nós podemos dizer é que vai ficar mais caro sim. Por quê? Vai aumentar imposto. Aumentando imposto, consequentemente, vai aumentar o preço. O comerciante não vai repassar. Muitos comerciantes hoje não estão conseguindo repassar realmente. Só que o custo dele vai aumentar e o que ele vai acontecer? Vai acabar fechando a sua empresa, vai acabar gerando desemprego, que é o que a gente justamente tem que combater. Dia desses eu estava conversando com um economista de esquerda. Você sabe que a turma da esquerda não gosta do Trump. E ele estava elogiando o Trump porque os Estados Unidos nunca atingiu o seu ápice de empregabilidade como nesse momento. Por quê? Porque o Trump entrou e cortou impostos pela metade. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer é diminuir impostos e incentivar o desenvolvimento. Então você que está me ouvindo aí, que está me vendo, pode ter certeza que essa conta vai sobrar para você a partir do dia 1º de janeiro. Infelizmente, porque assim, Haroldo, o cara ganha R$1.000, tá? Tá. Aí compra R$100 de carne por mês, digamos assim, uma conta hipotética. Vai aumentar o ICMS da carne. Essa carne vai para R$103. Em vez dele comprar o iogurte por R$3, ele vai para poder comprar o iogurte. Porque a carne foi para R$103. Ele não comprando iogurte... porque o salário dele não vai aumentar. O salário dele não vai aumentar. Não vai aumentar. Não. Você vai ter maior despesa. Ele não comprando iogurte, muito provavelmente o cara da indústria do iogurte vai produzir menos. Claro. Vai comprar menos leite. Sem dúvida. Então aí você vê o tanto que toda uma cadeia é afetada. E muito provavelmente lá o cara do iogurte vai ter que demitir gente. Essa é a última etapa que o empresário gosta de fazer, demitir pessoas, porque ele investiu, ele treinou, ele capacitou, mas chega um momento que ele não tem venda, ele infelizmente tem que demitir. Então assim, todo esse aumento de imposto, desculpa até ter na realidade ele vai gerar demissões, infelizmente, fechamento de comércio e por aí afora. Existe uma leitura errada de alguns, inclusive até colegas meus, né, dizendo que porque o comércio ganha muito dinheiro, compra por 10 e vende por 100, vende por 200, né? O que não é uma verdade, porque o markup ele é muito pequeno, muitas das vezes, porque para ser competitivo você tem que ter um markup menor. Você tem que analisar a margem de lucro, porque dentro desse markup que divulga, é 100%, compra por 100 e vende por 200, mas lá dentro você tem aluguel, você tem custos de colaboradores, todos os custos operacionais, muitas vezes você está pagando juro para banco, né? Você tem uma série de custos que estão naquele preço. Não necessariamente você comprou por 100, você comprou 100 produtos, você vende os 100 produtos. Muitas vezes vocês estão numa fase agora
que está em final de liquidação das lojas de moda. Que você precisa baixar o preço. Poder... Você baixa o preço, muitas vezes você vende até mais barato do que você pagou para você se livrar do produto, para renovar estoque. Então é uma falácia quando você fala assim, compra por 100 e vende por 200 e lucra 100. Não, muitas vezes você compra por 100 e vende por 200, mas a margem de lucro está em torno de 3, 4%. O que é isso que acontece no comércio. O que representa hoje no comércio essa carga tributária depois da mini-reforma? O que representa hoje dentro dos seus custos operacionais os impostos hoje estaduais, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, para quem, por exemplo, está no Simples... E dá um exemplo simples aí. Para quem está no Simples hoje, que é um faturamento até 3 milhões e 600, ele deve ter um aumento de impostos na faixa de 10% a 15%. Já calculamos mais ou menos isso. Considerável. Para quem está fora do Simples e não é substituição tributária, então quem que são essas pessoas? Calçado, confecções, móveis, presentes, e está fora do Simples, eles vão ter um aumento de imposto na faixa de 70% a 80%, dependendo do markup, porque você sabe, antes a gente pagava na entrada. Sim. Então você imagina lá o produto que a turma gosta de falar que é 100% de markup. O cara comprava por 100, pagava 17% de imposto, R$17. CMS. ICMS. Agora se ele comprar por 100 e vender por 200, seriam 34% de imposto. Mas ele vai ter um crédito de 7, que vai cair para 27. E mais um outorgado que está de 12 a 15. Vamos dizer que seja 15. Então de 27 menos 15% vai cair para uns 25, 24. Então ele vai subir na realidade de 17 para 24. Isso aí dá uns 50% do aumento de imposto. Então uma empresa que hoje paga 10 mil reais de imposto vai pagar 15 mil reais de imposto. Ou ela aumenta a venda, ou ela corta custo, ou ela aumenta o preço. Como é que nós vamos aumentar a venda no momento em que o Brasil está num período recessivo? Não está em recessão ainda, mas está crescendo 0,5. Muito pequeno. O crescimento está quase significante. Como é que nós vamos fazer para aumentar a venda? Difícil. Então, na realidade, vai se passar por preço e vai se vender menos. Essa que é a realidade. Há pouco tempo atrás, umas 2 semanas atrás, Júnior, eu entrevistei um empresário forte, eu não me lembro mais o nome dele, ligado inclusive não só a FEComércio, a área da indústria, a Fiente, né? Chico Paiaguás. Eu acho que Chico foi. Porto Seco. Acho que foi, né? Eu fiz a seguinte pergunta para ele com relação aos incentivos fiscais. Né? Se você tivesse que abrir uma empresa hoje no estado de Mato Grosso, né, e não tivesse um incentivo fiscal, você não abriria essa empresa? Ele falou, não, sem incentivo fiscal eu não abro empresa em Mato Grosso. Né? Isso me deixou meio extasiado, meio chocado. Vou te explicar por quê. Como assim? É preciso se dar incentivo fiscal para uma empresa para ela poder desenvolver, ser competitiva. Sem incentivo fiscal de Estado, ela não consegue ser competitiva? Eu não entendi isso. Você sabe que Mato Grosso não é uma ilha. Tudo bem você dá incentivo fiscal, por exemplo, uma indústria, ok? Um frigorífico, né? Tá? Mas por que eu tenho que dar incentivo fiscal para uma empresa que vende eletrodoméstico? Por que eu tenho que dar incentivo fiscal para uma empresa que vende roupa, por exemplo? Entendendo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Sabe, né? Me prova que é uma coisa boa isso, né? Que vai ter contrapartida social esse tipo de ação, né? Que aí, tudo bem, se você me convencer, ok. Né? E ele me respondeu exatamente isso, não, a minha empresa eu não abro, se Goiânia me der incentivo fiscal eu vou para lá, e aqui se não tiver eu não vou, não abro e pronto, acabou. A famosa guerra fiscal, né? Guerra fiscal. Você vê que até o estado de São Paulo, onde nós temos lá 35%, 40% do consumo do Brasil, está dando incentivo fiscal. Sim, fundamental. Não deixa claro que é fundamental o incentivo fiscal. Estado nenhum cresce sem incentivo. Sim, infelizmente Estado nenhum cresce sem incentivo. Mas o que resolve isso daí, Haroldo? Resolve isso daí uma ampla reforma tributária. Claro. Que já está lá na CCJ, que já está no Senado, e nós precisamos fazer isso para acabar com essa guerra fiscal. Acho que está na sequência da Previdenciária, né? Da Previdência. Né? Passou a Previdência agora no primeiro turno. Já está na CCJ uma do Baleia Rossi, do PMDB, que é do Centro de Cidadania Fiscal lá do Bernardo da Pitt, São Paulo, e já tem a do Raul, que já passou na Câmara e está no Senado. Falta ainda ser apresentada a reforma tributária do governo, do ministro Paulo Guedes. Essa ainda nós não conhecemos. Você não acha que se o governo, veja bem, são 6, 7 meses de governo Bolsonaro, nós estamos acompanhando desde cedo, né? Você não acha que se ele tivesse optado, por exemplo, em fazer a reforma tributária primeiro, ao invés de fazer a reforma previdenciária, da Previdência, não teria menos desgaste, Júnior? Então, mas porque a Previdência mexe com todo mundo. Mas a tributária também mexe. A tributária mexe com o interesse dos estados, né? Tanto é que você vê, os estados e os municípios não estão na reforma previdenciária. Deixaram de lado. E esse vai ser um outro nó que depois aqui o estado de Mato Grosso, os municípios de Mato Grosso vão ter que resolver. Eles vão copiar e colar.
Vão copiar e colar da nacional. Mas ele tem que passar na Assembleia. Tem que passar na Assembleia. Esses caras vão copiar e colar. Copia e cola, deixa. Tem uma moldes do oportunidade. nacional. Tem uma oportunidade ainda de ser incluída no Senado, né? Mas os governadores do Nordeste, eles não estão querendo dar o braço a torcer e que eles precisam fazer a reforma previdenciária lá também. Entendi. Por questões políticas, pragmáticas lá da esquerda. Quando o governo Mauro Mendes deixa de apresentar um plano de desenvolvimento para o Estado e aprova meio em Assembleia Legislativa essa reforma, essa mini reforma tributária, ele erra. Eu acho que a reforma tributária, nesse momento, sim. Por quê? Vou te falar. Eu lá na minha empresa, reforma do Mauro Mendes, do governo do Estado, vão mudar todos os sistemas, o contador vai entrar nessa nova fase, vai se adaptar. Vem a reforma tributária nacional lá para julho do ano que vem. Então eu fiz uma mudança nesse semestre. Julho do ano que vem entra uma reforma tributária nacional, eu vou ter que fazer novamente mudança no sistema. Você sabe que mexeu com o sistema tem custo. Tem custo, claro. Tem custo, para onde vai o custo? Consumidor. Para o preço. Quem compra é o consumidor. Então, assim, por que não fazer como o governo de São Paulo fez? Fez um decreto, três laudas lá, três itens. 3 itens. Convalidou os incentivos fiscais, né, que podia prorrogar até 2022. E vai esperar a reforma tributária para fazer depois da nacional, que é o de melhor consenso, que foi a nossa opinião desde o início. Desde o início a gente sempre bateu nessa tecla. Vamos fazer a remissão, fazer a convalidação dos incentivos fiscais e fazer a reforma tributária e depois a nacional, até para a gente fazer uma vez só. Porque tudo isso é custo para a empresa. Custo para a empresa reflete no preço, aumento do consumidor. Aumento do consumidor, exatamente. Você acha que, agora falando em nível nacional, essas ações do governo Bolsonaro, você acha que melhora a economia até o final do ano? Porque, veja bem, a popularidade dele vem caindo, né? E aí no Brasil sempre foi assim, economia boa, imagem de presidente excepcional. No mundo, né, Haroldo? No mundo todo. Será que até o final do ano essa economia dá uma reagida? Alguns especialistas já disseram que vai melhorar, né? Eu tenho acompanhado exatamente isso. Eu não sou economista nem nada, sou um curioso, né? Na sua leitura, que está lidando com o comércio, está diretamente ligado ao consumidor, o que você acha? Então, agora vai ter a liberação de R$500 do FGTS, que vai incluir são 40 bilhões, né? 40 bilhões no mercado de consumo. Esse dinheiro vai diretamente para o consumo ou para pagar pequenas dívidas que as pessoas têm. Mas de qualquer forma entra. Entra no consumo, entra no comércio. Tem a MP da Liberdade Econômica, que está lá no Congresso, que vai facilitar muito a abertura de empresas, vai facilitar a abertura de novos negócios. É um grande incentivo, é uma grande medida provisória, é um grande projeto do governo. E tem a reforma da Previdência, que até setembro, pelo que eu tenho lido, passa inclusive no Senado. Isso já é um alento para que os investimentos retornem e para que aí o país entre num novo processo de desenvolvimento que nós precisamos, poxa. Né? O Brasil está aí com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. E essas pessoas não entram na estatística. Nós temos mais 6 milhões no subemprego, que a gente percebe... aumentou aquelas pessoas que vendem chiclete no farol, que vendem coxinha. Sim. Isso aí é considerado 6 empregos. Nós temos subemprego, nós temos 6 milhões de pessoas nessa situação. Então, se somar aí 13, mais 5, mais 6, dá 20 milhões de pessoas que estão precisando de emprego. Então, nós precisamos fomentar mesmo o desenvolvimento e não ter outra saída sem ser o desenvolvimento. Você acha que dentro desse espectro que se tem hoje do governo federal, o Paulo Guedes está no caminho certo? Paulo Guedes, na minha opinião, na minha concepção político-ideológica, ele está no caminho certíssimo, tem 100% do meu apoio. Todas as declarações que você dá e todos os artigos que você escreve, eu percebo que você sempre teve essa leitura de Estado mínimo. Né? Eu não diria assim Estado mínimo, mas vamos botar assim, mas se nós tivéssemos menos Estado necessário para gerar oportunidade para as pessoas. Então, o que é um Estado necessário? Porque, veja bem, seu filho que está aqui nos assistindo, ele, por exemplo, estudou numa boa escola, uma escola particular. O filho da Maria, que provavelmente limpa aqui, estudou numa escola pública de má qualidade. Eles não tiveram a mesma oportunidade. Então, quando falo a mesma oportunidade, é você ter pelo menos uma escola básica que dê condições. Seja uma isonomia ali, né? Isso, de competitividade entre todos. É você criar essa oportunidade. Então, nós temos que ter uma escola pública de qualidade boa. Precisamos disso. E precisamos ter saúde também. E precisamos ter segurança.
Claro que existe um apagão no Brasil com relação à ideologia, mas eu acredito que essa luz vai acender nos próximos anos, tá? Dentro dessa ideologia, desse pensamento, tem algum partido que tem essa leitura, que defende exatamente esse tipo de ponto de Estado necessário? Eu sou filiado lá no Partido Novo. No Partido Novo. Inclusive, recomendo a quem está nos assistindo que entre no site, conheça as propostas que defende. Defende um Estado que gere oportunidade para as pessoas. E oportunidade a gente gera a partir do momento que nós transmitimos conhecimento. Tem dentro do partido pessoas que pregam a privatização de tudo? Tem. Como tem gente lá no PCdoB que prega a estatização de tudo. Então os extremos existem. Mas assim, criar uma escola de qualidade para gerar oportunidade, sim. E você falou em partido, o partido tem uma função primordial, fundamental nas eleições. Eu sempre disse que o partido tem que saber filtrar os seus candidatos. Sim. Tem uma passagem do grande filósofo Sócrates que diz o seguinte: se você passar mal, ainda estiver passando mal, você vai procurar quem? Você vai procurar um médico, né? Porque ele tem a solução para isso, né? Se você quer construir uma casa, você contrata um arquiteto, porque ele tem especialidade nisso, né? Se você quer construir um móvel como esse, você chama um marceneiro. Né? Por que na política tem que ser diferente? Por que na política todo mundo pode entrar na política? Por que eu devo entregar, legalizar alguém a cuidar da minha cidade, por exemplo, do meu estado, sendo que essa pessoa não tem a mínima condição, mínimo conhecimento político para fazer isso? Né? Essa é uma preocupação que eu tenho como professor e eu acho que alguns partidos estão pensando exatamente nisso, em selecionar seus produtos candidatos para colocar, ofertar, né, a cidade, realmente pessoas que são capacitadas, que têm conhecimento para poder gerir a cidade. É mais ou menos assim que você pensa política, né? Porque eu leio os seus artigos, você dá mais ou menos uma leitura com relação a isso. Por exemplo, lá no Partido Novo, dia 15 de julho abriu um processo seletivo, que o Novo faz processo seletivo para você ser candidato, tanto nas eleições de 2020, tanto para prefeito quanto para vereador. O processo seletivo para prefeito abriu agora no dia 15 de julho e vai até o dia 15 de outubro as inscrições. Serão 3 fases. A primeira de análise de currículo, que inclusive a pessoa não precisa ser filiada ao partido para se inscrever. Certo. Então hoje aqui em Cuiabá, a primeira fase é sigilosa, tá, Haroldo? Eu só sei que nós temos 4 inscritos já. 4 pessoas que se inscreveram nesse processo. A primeira fase então é uma fase de análise de currículo. Okay. Já tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, a pessoa para ser candidato a prefeito, ela tem que entender de gestão. O mínimo que se espera. Quem não tiver uma experiência em gestão já vai ser reprovado no processo seletivo nessa primeira fase de análise de currículo. A segunda fase é conhecimento do partido, do que o partido prega. Sim. Porque assim, hoje a gente vê que a maioria dos partidos tem estatuto, mas ninguém conhece nada. Ninguém conhece nada mesmo. Lá no Novo, para você ser candidato dentro do Novo, tem que conhecer o estatuto. Tem que conhecer o estatuto e tem que estar de acordo com aquelas ideias, porque tem uma prova. Sim, que vai ser avaliado com relação a isso aí. Vai ser avaliado em relação a isso. Aí tem uma empresa de headhunter para fazer entrevista também com você, porque assim, nós não vamos colocar como candidato uma pessoa que a gente não acredite que seja capaz de gerir a cidade de Cuiabá. Entendi. Né? Isso é importantíssimo. E aí a terceira fase, que é a fase de convenção. Digamos que hoje já tem 4 inscritos, até outubro, sei lá, tem 10 inscritos. Chega lá no final 3. Aí que entra a parte política, que é o diretório que vai decidir quem será o candidato. Como que é o nome daquele empresário que tem ligação com o Partido Novo? Esqueci o nome dele agora. Que é o mais... foi candidato até, inclusive, a presidente da República. O Amoedo. O Amoedo, pois é. O Amoedo deu uma declaração outro dia que eu achei um tanto esquisita. Porque é o seguinte, porque o Partido Novo é contra o fundo partidário, não é um negócio desse? O Partido Novo não utiliza o fundo partidário. Todos os filiados pagam lá R$30 por mês. E o partido sobrevive disso. De doações e Ele não recebe o fundo partidário, ele é contra o fundo partidário. Ele é contra o fundo partidário e não utiliza. Esse fundo partidário está depositado numa conta. O Partido Novo elegeu 8 deputados federais. O primeiro projeto deles foi criar uma lei para poder devolver esse fundo partidário. Só que, infelizmente, mas uma coisa os outros deputados não concordaram. Não, tudo bem. Uma coisa é o seguinte, você tem um candidato a prefeito, tem um candidato como o Amoedo, por exemplo, a presidente da República, a prefeito, a deputado federal, a deputado estadual, que seja, por exemplo, um cara que tem uma indústria, o cara é rico, o cara que tem muito dinheiro, né? Ele não precisa de fundo partidário. Não precisa. Como é que faz para o cara que é pobre, lá do CPA2, que quer ser deputado, quer ser candidato a prefeito, entendeu? Como é que ele vai fazer para ser candidato se ele não tem condição? Dinheiro. Haroldo, se o cara não tem um fundo partidário. O fundo partidário é justamente para dar uma força para ele, não sei.
se ninguém tiver fundo partidário, vai concorrer em igualdade de condições, pelo menos, e ninguém tem dinheiro público, né? Isso sim. Tá. Perfeito. Agora, se o cara tá lá no bairro mais humilde e não tem condições, se ele não conseguir ter uma liderança para agregar pessoas que acreditem no projeto dele e o ajudem, ele não merece ser candidato. Ele vai ser aquele candidato que só vai estar lá para preencher chapa de vereadores. Que agora que é o que acontece de monte aí, né? Que agora em Cuiabá são quanto? 25 vezes 1,5, 36, 37 candidatos, né? Ano que vem teremos 600 candidatos a vereador. Tá, mas quantos que vão ser por partido? São... 25, acho. 25 mais metade, né? Tem 30% acho que é 38, que é feminino. Acho que é 38 candidatos que cada partido vai poder lançar. Exatamente. Então, assim, se o cara não tiver admiração dos vizinhos dele, quem é que vai acreditar da sociedade nele? Que mora em torno dele, que acredita nele e o ajude, é porque na realidade ele não merece ser candidato, ele vai ser o cara que vai estar lá para preencher chapa. Beleza. Conversei hoje aqui com o Júnior Macanhã, falamos sobre política, falamos vários assuntos com relação principalmente à questão da carga tributária, né, que vai pesar, segundo o Júnior, no seu bolso, no nosso bolso, a partir de janeiro de 2020. Júnior, muito obrigado por sua presença aqui no programa Opinião TV. Haroldo, obrigado pelo espaço, obrigado aos telespectadores, aos ouvintes, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento nas mídias sociais, aí é só entrar, perguntar que nós estamos disponíveis. Maravilha, okay? sempre. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Um abraço.